Oi, bem-vindos ao canal Felipe YouTube. Aqui é FH Brasil Car FBC. Inscreva-se. Fiat Stilo foi um showcar de volta médio fabricado pela Fiat, apresentado em 2001 na Europa, chegando ao Brasil no final de 2002, convivendo durante um ano com seu antecessor, o Brava, e em 2010 saiu de linha e em 2011 foi sucedido pelo Bravo. Foi eleito carro do ano nos anos de 2002 e 2003 pela revista Auto Esporte e o primeiro carro do Brasil com direção elétrica de série, opção de rádio com MP3 com Bluetooth e a possibilidade de até 8 Airbag. Desenvolvimento. Segundo o site Auto e Design, o estilo começou a ser prototificado em 1998 por quando 3 propostas de Mauro Basso, que teve o projeto escolhido, a Iron Avikins e Thomas Sausley, liderados por Peter Fassbender. A ideia, segundo Digiusto, era de criar um design pan-europeu reservando características italianas aos mínimos detalhes, ou seja, pretendia-se um carro racional que pudesse atender inúmeros mercados. Com isso criou-se um carro com conceitos compatíveis com seu tempo, como o amplo espaço interno, posição alta de dirigir, altura mais elevada que seus antecessores, inspiração em minivans e o conceito do próxima geração interior, em que inclui bancos e interior modular, em que era possível o reclinamento de bancos e mesas de apoio. Além disso, foi aliada a uma arquitetura mais robusta com 60% dos aços de ultra alta resistência em sua célula de sobrevivência, aliadas a controles de estabilidade e tração, controle eletrônico de frenagem, sistemas semi-autônomos para controle de cruzeiro em situações específicas, que permaneceu apenas durante alguns anos no modelo europeu, redes integradas de comunicação que posteriormente foi chamada de Florence, carro de luxo Fiat orientado para a eletrônica de controle de rede e direção elétrica. Estes conceitos formaram a base para uma renovação na plataforma C de segunda geração, que era derivada do Brava e Bravo, sob um conceito modular, permitindo a adaptabilidade a diversas aplicações. Contudo, perdia a suspensão multilink de seus antecessores, algo que foi bastante criticado pela imprensa na sua época, pois era considerado uma involução dos seus antecessores, principalmente após o lançamento do Ford Focus, que se tornou referência nesse sentido. Histórico. Na Europa, o estilo começou a ser comercializado no final de 2001 com inúmeras opções de motor, indo do 1.2 FIR 16 válvulas utilizado no ponto até o 2.4 20 válvulas tecnologia 5 usado no mar brasileiro e a opção da perua, chamada de estilo multivagão, que nunca chegou ao Brasil. Ao longo dos anos sofreu pequenos elevadores de cara, como em 2006, onde ganhou uma nova grade dianteira e novos faróis traseiros e a adoção de motores Multijet 2 até o fim da sua produção e sua sucessão pelo Bravo. Já no Brasil em 2002 como o modelo 2003, nas versões 1.8 e 8 válvulas de 103 cavalos 1.8, 16 válvulas de 122 cavalos de 4 cilindros, e Abarth 2.4, 20 válvulas 5 tecnologias, idêntico ao do Maré 2.4, 5 cilindros, e 167 cavalos, 7 cavalos a mais do que no Maré. Na época tinha como grande diferencial a opção do janela do céu, que era um teto solar de vidros segmentados que abriam em toda a extensão do teto. Quando foi lançado, apenas Peugeot 307 estava alinhado com o modelo existente na Europa, enquanto seus rivais como o Volkswagen Golf, Ford Focus e Chevrolet Astra já tinham sido restilizados ou então tinha ganhado novas gerações. Foi o primeiro carro nacional a ter a possibilidade de 8 airbags, sendo que os frontais eram multi-estágios, som com MP3 player, como opcional com o pacote conectar, e atendimento Bluetooth, controles de estabilidade e tração, mas apesar de ter mantido o conceito básico estrutural do europeu, tendo sua suspensão projetada no Brasil, perdeu inúmeras funcionalidades em sua tropicalização, como a chave de partida sem chave e o controle de cruzeiro adaptativo, além do Isofix cinto de 3 pontas para passageiro traseiro central. Sua versão básica no final de 2002 e começo de 2003 não incluía ar-condicionado de série, rádio ou mesmo vidro elétrico traseiro, porém custava menos que o Brava SX 1.6 e pouco a mais que um Palio LX 1.3, mas no final daquele ano, passou a incluir ar-condicionado analógico de série.
Em 2005 foi lançada a versão Schumacher Season, para homenagear Michael Schumacher quando ele se aposentou da Fórmula 1 na Ferrari. Foi vendida nas cores amarela e vermelha somente e com rodas exclusivas. Posteriormente, as cores preta e prata também foram disponibilizadas. Em 2006, o estilo aderiu à tendência dos motores flex com motor 1.8 e 8 válvulas, que passou a render 114 cavalos com etanol. Em 2007 foi lançado a versão esportiva, com motor 1.8 e 8 válvulas flex, que vinha de série com ar-condicionado duplo temporário e rádio connect com CD player, leitor de MP3/WMA, entrada e pô de barramento serial universal, e viva voz Bluetooth, teto solar janela do céu, rodas aro 17 polegadas e piloto automático. No ano de 2008, o Fiat Stilo ganhou a opção de transmissão automatizada dupla lógica, exceto a versão Abarth, que continuava com câmbio manual de 5 marchas, além de alguns retoques no exterior, como novas lanternas dianteiras e traseiras, novos para-choques dianteiros, frisos cromados etc. No mesmo ano a revista Quatro Rodas o elegeu a compra do ano, superando concorrentes também já defasados como o VW Golf, versão atualizada do modelo MK4 descontinuado em 2003 na Europa, e o Chevrolet Astra. Em 2009, foi lançado a versão especial Movimento Negro, que se tornou a versão top de linha e chegando ao fim de linha em 2010, quando já havia sido lançado o novo Bravo no Brasil. Seus concorrentes diretos no mercado eram Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Astra, Chevrolet Vectra GT e Peugeot 307. O estilo chegou ao Brasil inovando em termos de desenhar e equipamentos, pois foi o primeiro chocar médio nacional com carroceria inspirada em minivans e o primeiro automóvel nacional a contar com a tecnologia Bluetooth de telecomunicação, além de ser o primeiro a ter É um dos carros mais bem equipados fabricados na época e foi o primeiro automóvel da Fiat a contar com o sistema dupla lógica. Eleito pela revista Auto Sport o carro do ano de 2002 e de 2003. Para a exportação os motores escolhidos foi o italiano 1.8 16 válvulas VIS, 99 kW, e o 1.9 mecanismo JTD diesel de 115 cavalos, 86 kW, especialmente para Argentina, Uruguai e Chile. O Chile não recebeu o mecanismo JTD, mas foi o único país da região a receber a versão italiana de 2 portas e a versão multivagão. Nas Américas, o estilo foi parcialmente substituído pelo Fiat Bravo no final de 2010, quando será construída no Brasil a partir de 2007 sobre a importação italiana. Está disponível no Chile e na Venezuela. Os elevadores de cara ocorreu na América do Sul no fim de janeiro de 2008. Desempenho. Apesar de contar com uma grande variedade de equipamentos, nem sempre o estilo teve desempenho à altura. Os primeiros motores 1.8, de 8 válvulas e 16 válvulas, eram produzidos por uma articulação risco entre Fiat e GM, o mesmo sendo o motor utilizado nos carros da Chevrolet no Brasil, como Corsa, Montana e Meriva. As maiores críticas iriam para as versões esportivas como a Esportivo Schumacher. A única versão que chegou a ter um temperamento verdadeiramente esportivo foi a Abarth, que possuía um motor 2.4 e 20 válvulas de 5 cilindros de 167 cavalos, que já equipava um Marja. Não foi uma versão bem sucedida em vendas, pelo seu alto preço. Controvérsias. O estilo representou para a marca um prejuízo de 2 mil milhões de euros. Representou, para a Fiat, uma perda de 2.600 euros por carro. O legado. Apesar do fracasso comercial na Europa, o estilo representou um avanço em muitos sentidos para a Fiat, como a adoção de direção elétrica em veículos, o segundo no mundo, a adoção de controle de cruzeiro adaptativo, na Europa, e câmbio robotizado duplo lógico que posteriormente foi adotado em toda a linha Fiat. A plataforma do estilo, ainda que aprimorada, foi adotada posteriormente no Bravo e evoluída também para uma evolução, a plataforma Fiat Compacto, que ainda é adotada no Alfa Romeo Giulietta. Além disso, rodas e o teto solar janela do céu se tornaram marcas registradas do modelo, sendo instalados em diversos carros, inclusive carros não Fiat.
O Chocar de volta médio foi o Fiat de maior tempo de fabricação da categoria, sendo um total de 8 anos, sendo 4 anos do tipo, 4 anos do Brava e posteriormente 6 anos do Bravo. Felipe YouTube aqui FHA, FH Brasil Car FBC, classificação indicativa para todas as idades e vou deixar minhas redes sociais para amizades, seguir, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, amigas, famílias e página que tem esse nome deste canal. Inscreva-se, ativa sino das notificações. Tchau pessoal, valeu aos inscritos e visualizações, obrigado.